Aí, André, Opa, tudo bem, amigo? tudo bem? É uma honra estar aqui com esse público maravilhoso em pleno sábado à noite, né? Para discutirmos esse tema tão importante, ouvir suas primeiras palavras, né? Bom, cara, que legal, legal nosso encontro aqui. Gente, o André Ferrer, tá? Eu vou já pedir para ele se apresentar, mas hoje ele está comemorando aí 500 artigos publicados, né? Médico, psiquiatra, de renome aqui. Sigam aí, inclusive o canal dele aqui é bem legal, sobre saúde mental. André, faz uma apresentação aí para a gente aí, para os seguidores Certo. que estão aqui. Meu nome é André Ferrer Carvalho, eu sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta cognitivo comportamental, não é? Sou pesquisador na área de transtornos do humor, principalmente, e também na relação entre saúde física e mental. Hoje, como o André falou, estou realmente comemorando os 500 artigos publicados, tenho um doutorado na Federal do Rio Grande do Sul, né? E, além disso, sou atualmente um dos cientistas mais citados do mundo na área da psicologia e da psiquiatria. Né? E o motivo dessa exposição à internet é que eu comecei a sentir a necessidade de levar o conhecimento adquirido, em grande parte com fundos governamentais, fundos públicos, para o grande público. E aí, eu vendo, né, eu assumo que sou um admirador do André Barbosa, meu xará, eu vendo o que ele escreve, eu realmente fiquei encantado com o que ele escreve. E nós temos um amigo em comum, que é o também psicólogo Ciro Memória, que fez uma Doutor maratona comigo Ciro. sobre transtorno bipolar. E eu digo, Ciro, eu queria muito fazer uma maratona com o André sobre depressão, que é a outra doença que eu gosto muito de estudar. E ele tem um livro publicado sobre o assunto, eu queria que até que você falasse desse livro. E aí tudo surgiu a partir daí, pessoal. Essa interação que vai ser muito boa, eu tenho certeza. Massa, massa. André, é uma honra estar aqui contigo, tá? Batendo um papo sobre esse assunto tão sério, né? Esse transtorno aí que tira, como eu falei, né? A alegria de viver, dá a impressão que não existe, né? Essa luz no fim do túnel, quando a gente está nela, né? Quando a gente está no transtorno. Eu não estou te ouvindo bem, André. Vocês Tão bem. Se puder tá, aumentar o volume. tá, tá ouvindo aí, gente? Vocês estão ouvindo aí ou tá? Às vezes é a internet aqui que fica dando pau. Como é que tá o. Falem aí, pessoal. Como é que tá aí o meu som para vocês? Tá bem ou não? Deixa o povo falar aí. Gente, como é que tá o som? Tá saindo aí? O áudio tá bom. Tá normal. Pronto. Agora Ah, está melhor. deu melhorada aí? Pronto. Deu. O pessoal que tá Ótimo. dizendo que tá ok. Então vamos lá. André, fala para mim um pouco, né, dessa visão da depressão, né, o que é que você tem pesquisado sobre esse tema, né, quais que são os gatilhos, né, que geram essa doença de nível grave, né, a depressão, e essa parte também neurológica, né, biológica, da depressão. É com você agora. Pessoal, a depressão, a primeira hipótese biológica da depressão foi a hipótese das monoaminérgicas, né? Que eu vou explicar numa linguagem bem simples tudo aqui, né? Esse é o objetivo dessa live. Então, era que haveria um decréscimo relativo no cérebro, em regiões que regulam o humor e o afeto, de três substâncias: a dopamina, a noradrenalina e a serotonina, né? Mais tarde, se viu que, na verdade, esse era um epifenômeno. O que é um epifenômeno? É que era presente na depressão, mas não era a causa da depressão. Porque todos os antidepressivos, na verdade, o que fazem é aumentar a produção de substâncias chamadas neurotrofinas, que são substâncias que facilitam a conexão
e a arborização dos neurônios, que são as células cerebrais, né? E dentre essas substâncias existe a substância, o fator de crescimento derivado do cérebro. E também nós temos agora, finalmente, a hipótese imune da depressão. A depressão está associada à inflamação periférica no sangue, que é que a gente quer dizer, o aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, de proteína C reativa, né? E essas substâncias geram neuroinflamação, que comprometem também a neuroplasticidade, ou seja, o que é a plasticidade? A comunicação entre os neurônios, né? A arborização entre os neurônios. E o mais recente avanço da depressão, que a gente tem estudado também, é que a depressão, nós temos a maior população de bactérias, que são nossos velhos amigos da evolução, né? As bactérias intestinais, que vivem em simbiose conosco, né? E há uma disbiose, ou seja, uma desregulação dessa população de bactérias na depressão, que faz com que aumente a permeabilidade intestinal. As células intestinais ficam com mais espaço entre elas. E aí as bactérias do intestino e os produtos das bactérias desse intestino atingem o sangue, primeiramente o cérebro, gerando inflamação no cérebro. E o que é que faz essa inflamação no cérebro? Gera uma diminuição, em parte, da produção do BDNF, que é essa neurotrofina que eu falei para vocês, que é responsável pelo efeito dos antidepressivos e também, com certeza, vai ser da terapia cognitivo-comportamental, que age de maneira sinérgica e neurobiologicamente diferente, mas isso é outro tema, que os antidepressivos. Então, essas são as três principais hipóteses. A quarta hipótese é a hipótese do estresse, né? Nós sabemos que os indivíduos que têm depressão têm uma menor resiliência ao estresse, em grande parte por uma desregulação, pessoal, numa glândula chamada hipófise. O hipotálamo, a hipófise, que é a glândula mestra, que regula as demais glândulas, fica no cérebro, e o que gera a produção numa glândula adrenal, que é a adrenal por quê? Porque fica em cima do rim, do cortisol. Cortisol todo mundo sabe o que é, né? E o aumento desse cortisol destrói células do hipocampo. E essa destruição nas células do hipocampo, por morte, por apoptose, que é uma morte celular programada, gera também a depressão. Então, quais são as quatro teorias mais importantes para a gente rever? Das monoaminas, das neurotrofinas, a teoria imunológica, que inclui a bactéria intestinal, como eu expliquei, e a teoria importante também do estresse e da desregulação do eixo hipófise hipotálamo adrenal, né, com o aumento e a desregulação na produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. Sim. E aí, André, diante de todo esse cenário neurobiológico aí, orgânico, né, jogando a favor da depressão, como é que vira esse jogo aí, já que tem todo o sistema biológico já pré-disponível, montado para o indivíduo produzir a depressão? Qual é a tua visão disso? A depressão, na verdade, é uma doença extremamente heterogênea. Nós sofremos tanto a psicologia quanto a psiquiatria porque a gente fala depressão, a gente fala transtorno bipolar, a gente fala transtorno de ansiedade, na verdade, são vários transtornos dentro de um só, né? Então, eu gostaria de falar dos tipos de depressão, né? Nós temos, se nós perguntarmos, é como eu digo, na rua, para alguém que esteja passando, o que é que você imagina que uma pessoa que tem depressão apresente? Vai dizer, doutor, ela vai diminuir o apetite, ela vai ficar triste, vai chorar muito, né? Vai acontecer tudo isso. Mas existe alguns tipos de depressão, por exemplo, a depressão atípica, que é o oposto. Ao invés de insônia,
a pessoa dorme muito. Ao invés de perda de apetite, a pessoa come demais e engorda, né? E a pessoa é sensível à rejeição e à crítica. E ocorre uma variação do humor. E existe a depressão, que é depressão mesmo, né? Que é o fenótipo mais importante da depressão, que é a depressão melancólica, que antes era conhecido como depressão endógena, porque você não vê gatilhos. É aquele paciente que diz, doutor, está tudo bem na minha vida, a minha família está bem, o meu trabalho está bem, eu não sei por que surgiu esse quadro tão sério em mim. E essa depressão ela é associada a uma piora de manhã, o paciente acorda mais cedo, ele tem uma lentificação psicomotora a ponto dessa depressão ser chamada de uma doença do sistema motor. E a gente, para finalizar, eu gostaria de falar da depressão com ansiedade, que a ansiedade e a depressão são casadas, né? São muito parecidos os sintomas da ansiedade generalizada com a depressão. E a depressão pode mesmo existir, pessoal, sem tristeza. É um paradoxo, eu sei que é um paradoxo. Mas na terceira idade, existe o que a gente antes chamava de depressão mascarada, que é um termo que está em desuso, que a depressão ocorre com dores no corpo, com lentidão psicomotora, mas o indivíduo não reporta tristeza. Então, se você quiser diagnosticar depressão no idoso e você perguntar se você está triste, você vai perder a grande maioria dos casos de depressão na terceira idade. Né? Então, a depressão tem todos esses fenótipos, todos esses quadros que recebem a mesma rubrica diagnóstica. Então, é por isso que eu sempre pergunto ao paciente, eu tenho certeza que o André também deve fazer o mesmo, como é a sua depressão, né? Isso é muito importante, como é a sua depressão. Porque dizer que tem depressão é como dizer assim, vá no centro. É muito vago, né, ainda. Tem muitas depressões diferentes dentro desse quadro. Sim. É a minha opinião. A depressão, ela gera, né, um estilo de pensamento, né, que altera toda uma estrutura também, né? Opa, o André deu uma travada aí ou fui eu, gente? Vocês que são meus parâmetros, tá? Então, falem aí. Houve uma parada aí no vídeo. Fui eu? É O pessoal que normal está acontecer, a acompanhando, eles que tecnologia nos falam aí. trai. Tecnologia deixa a gente na mão também. Ó, o Ciro entrou aí. Deixa eu ver aqui. Travou. Tá dizendo que travou. Não tenho... Gente, como é que tá a internet para vocês aí? Voltou? Voltou. Para Voltou. mim voltou também. Estou te ouvindo bem, André. Tá, então voltemos, tá? Existe todo um conceito, né, de fluxo de pensamento, né, para quem sofre da depressão, que altera toda a estrutura, né, de comportamento e de cognições. A gente vê casos de pessoas, né, que têm graves distorções, inclusive quando a gente fala de distorções, está falando também da parte que gera ansiedade, né? Olha o Ciro aí, o grande Ciro. Depois a gente tem que fazer um power trio aí, né, cara? Fazer uma live nós três aí. 2 Andrés e um Ciro. Então vamos lá. O André tá me escutando, André? Tô escutando bem. Tá. Então, qual que é os fluxos de pensamentos, né, que tu tem acompanhado aí, André? Que estilo de pensamento o depressivo ele apresenta na tua visão? Ele mais apresenta, mais tira, né, mais atrapalha o processo de melhora do depressivo. Tem as distorções graves, né, que eu acabei de falar, né, que gera inclusive um quadro ansioso também, que vem a ansiedade, né, às vezes comórbida com a depressão. Quadros catastróficos, né, distorções cognitivas de adivinhação, de personalizações também, né, tudo está ruim por minha causa,
catastrofizações, né? Vai dar merda no futuro. E aí a pessoa ela sente como se fosse na análise do comportamento, eles usam um termo de desamparo aprendido. É como se fosse uma sensação de impotência, de não mudanças do quadro da vida, né? Esse estilo de pensamento de desamparo aprendido, ele deixa o sujeito inerte, né? Porque o desamparo aprendido é uma experiência laboratorial. Eles fizeram até com um coitado de um cachorro. Eu sou totalmente contra essa experiência aí, mas é de estudo dos analistas de comportamento. Eles colocaram um cachorro numa grade, colocaram, né, um piso de uma cor, outro piso de outra cor. E aí eles chegavam, davam um choque num pisozinho, né, um choque, né, que eu não gosto, né, essa experiência já foi banida, experiências como essas, mas eles faziam um choquezinho e o cachorro saía para outro piso, se protegia, né? Ele desenvolveu o comportamento de esquiva, tá? E aí se esquivou de um estímulo aversivo. Aí dava outro choquezinho no outro piso, o cachorro voltava para o outro piso, e aí saía se esquivando, até o momento que os cientistas começaram a dar choque nos dois pisos. O cachorro não tinha para onde ir, né? Ele ia para um canto, tinha choque, ele ia para o outro, tinha choque. E aí, né, esse cachorro, nessa experiência, em pouco tempo, ele apresentou o desamparo aprendido. Embora os cientistas colocassem o choque só do lado do piso, ele não se movimentava para sair, ele não pensava que as coisas iam mudar. Então ele ficava lá parado, e os cientistas começaram a ver nele comportamentos, né, que eram como se fosse uma depressão, uma produção de uma depressão. O depressivo, ele também apresenta esse tipo, né, de fluxo de pensamento e de comportamentos, como se nada do que ele pudesse fazer pudesse melhorar a vida, né? E é difícil a gente chegar para uma pessoa que está sofrendo de uma depressão. As principais técnicas de reversões da depressão são as cognitivas, questionamentos, né, as técnicas cognitivas, de regulação emocional, de mudança do set de pensamento, de evocar memórias e desconstruir essas memórias que são terríveis no paciente, modelar esses processos de memória, né, recall memory, trazer essas memórias lá do fundo, dessa visão familiar que o indivíduo surgiu, cresceu, e também as ativações comportamentais, que são as melhores para trabalhar a questão da depressão. Mas, para conseguir fazer o paciente entrar num quadro, né, se engajar na atividade, ativações comportamentais, não é fácil. Né? Não é fácil. É Porque um dos exatamente a minha quadros que ele experiência. apresenta é a anedonia, né? A anedonia, ele já não tem tanto interesse por estímulos que davam prazer para ele. Ele não tem interesse de produzir esses estímulos para ele. Então, para você conseguir fazer esse paciente se engajar nessas atividades psicoterápicas, não é fácil, né? A gente tem que dar uma batalha junto com o paciente, né? O quadro, eles ficam naquela coisa daquela falta de energia, né? Muitas das vezes não conseguem nem ir para a terapia, com tanta desânimo, falta de energia, desamparo aprendido, crenças, né? Pensamentos distorcidos. Aí é que entra, né, nesses casos também, e depois eu queria falar também de outras técnicas, de outras coisas que se trabalham também a depressão, mas aí entra também a parte da psiquiatria, né, André? Para ajudar o paciente a ganhar essa eletricidade, esse ânimo, para conseguir também levantar, tá? Qual a tua visão, cara, desse casamento da psiquiatria e a psicologia junto, né, nesse engajamento multidisciplinar com o paciente para reerguer ele desse quadro de depressão? Eu acho que, na verdade, o Brasil está muito atrasado, né, pessoal? Antes eu queria dizer só que a depressão afeta 16% das pessoas em algum momento da vida, geralmente na idade de 25 a 30 anos, e que é 2 vezes mais frequente nas mulheres, ninguém sabe a razão,
Então não me pergunta que ninguém sabe, é em debate ainda, talvez tenha a ver com os hormônios, mas todo mundo diz que é os hormônios, né, femininos, mas ninguém sabe por quê. Então afeta 2 vezes mais frequentemente as mulheres. Eu acho o casamento da psicologia e da psiquiatria maravilhoso, né? Eu acho que não pode nunca dar divórcio, sobretudo da psicologia cognitivo-comportamental, apesar de eu também curtir, por ter minha formação em Porto Alegre, a psicodinâmica, a psicanálise também, eu acho que nada é excludente, né? Eu acho que o tratamento com terapia cognitiva que incorpora alguns elementos psicodinâmicos, as evidências, os estudos mostram que podem fazer bem ao paciente, né? Então, eu acho essencial. E eu queria, pessoal, explicar uma coisa a vocês. A depressão, o cérebro do deprimido, ele está alterado desde as áreas subcorticais, que estão abaixo do córtex cerebral, e corticais. E o mecanismo de ação do antidepressivo e da terapia cognitivo-comportamental são realmente... isso é um dos achados mais importantes da neurobiologia da depressão que eu já vi no século, talvez, é que são complementares. O que é que acontece? O antidepressivo começa com as áreas subcorticais a ativar e vai até o pré-frontal, que é essa região que regula, fica atrás da nossa testa, e que regula os nossos comportamentos, as nossas decisões, né? E que tem esse papel inibitório também. Já a terapia cognitivo-comportamental começa a ativar essa região atrás da testa e depois desce. Então, o americano chama que é de baixo para cima o antidepressivo e de cima para baixo a terapia cognitivo-comportamental. Então, biologicamente, o casamento é perfeito. Porque você unindo as duas coisas, você pode, biologicamente, e a depressão é uma doença biológica, mas, claro, com determinantes psicossociais importantes, né? A gente não pode negar isso nunca, né? Porque é uma doença que 40%, né, do que causa depressão está nos genes. Diferente do transtorno bipolar que nós fizemos a outra live, que é 80%. Então, o transtorno bipolar é muito genético. A depressão, a contribuição do ambiente é mais importante relativamente do que o fator genético, que também é importante. Perguntaram aí, é importante, né? Mas já a depressão é 40%. A contribuição genética é menos importante do que no transtorno bipolar. E a depressão, pessoal, é uma causa importante de faltas ao trabalho, né? De absenteísmo. É uma doença que interfere no funcionamento familiar, nas relações conjugais de uma maneira importante. A família toda adoece, né? Porque é uma doença grave, né? A gente tem que pensar assim, a família como um ecossistema da sociedade, né? Então é assim que eu vejo esse casamento da psicologia, né? Por isso mesmo eu fiz minha formação em terapia cognitivo-comportamental com a psiquiatria, é crucial. E dentro desse componente interdisciplinar entra o nutricionista, entra o educador físico, que nós vamos ver nos outros capítulos dessa nossa maratona, né? Sim. Porque é o que eu chamo de estilo depressogênico. Eu digo assim, como é que você quer ficar bom? Eu posso lhe dar o melhor remédio do mundo, né? Como é que você quer ficar bom da depressão? Se você quer continuar vivendo uma vida depressogênica, uma vida geradora de depressão, né? Uma vida sedentária, uma vida comendo só fast food, uma dieta ocidental, sem fazer psicoterapia. Como é que remédio é esse que vai ajudar o paciente? Nenhum, né? A vida continua vivendo a vida de um deprimido. Sim. Então, é claro que a depressão grave precisa de um remédio, como você falou de uma maneira muito bem esclarecedora, né? Porque o paciente não consegue se engajar nessas mudanças estando com um quadro grave. E é inútil, eu quero dizer isso também, como você já falou, eu gostaria de enfatizar, você dizer para o paciente deprimido, olha, vai no cinema, tu melhora, vai numa festa.
isso aí vai fazê-lo sentir-se mais miseravelmente a vida possível, porque ele não tem condições. Aí você expõe a incapacidade do paciente, ao você tentar convencê-lo a fazer coisas que ele faria estando bem do humor, né? Bem do quadro. Né? Sim. E os conceitos populares, né, que a gente tem que depois falar, né, que depressão é falta de Deus, né? Eu acho assim terrível esse tipo de comentário, né? Da pessoa chegar para alguém e falar que depressão é falta de Deus no coração, porque o cara já está deprimido, já está acometido por um grave transtorno, uma grave doença, né? E alguém ainda chega e ainda fala que ele é ingrato porque ele não tem Deus, né? A pessoa que dependendo da fé da pessoa, do nível de fé que ele tem, isso aí faz derrubar ainda mais a pessoa, né? E assim, casos, né, Ou então que a clássicos pessoa é aí, né? fraca, né? Alguns, Dizem também, a personalidade fraca. pois é, personalidade fraca, né? Faz a pessoa. Eu acho que a gente está passando por um momento, né, de construção social, de entender um pouco mais, com um olhar mais respeitoso e um olhar mais cuidadoso sobre a saúde mental, né? Antes estava muito mais no campo, né, sabe, da coisa pejorativa mesmo, de procurar Estigma. terapia, era uma coisa estigmata. Vai procurar terapia, tu tá doido, né? Terapia era para isso. Então as pessoas estão começando a entender com mais empatia, né, os transtornos, as doenças graves, né, e depressão. Mas ainda hoje, André, tem muito disso, tá? Das pessoas colocarem que é falta de Deus, é falta disso, é falta daquilo. Fiz até um post um momento atrás sobre, até um meme, é uma pessoa com asma, né? Aí a pessoa sentindo asma, aí o outro chegando assim, é falta de Deus. Para dizer assim, que não é uma escolha do indivíduo, né, entrar em uma depressão, produzir. A gente acabou de falar, o André acabou de dar uma aula aí maravilhosa, né, de toda a parte genética, né, que a gente não tem escolha, né, a gente já nasce com a genética já às vezes predisponível a isso, e tem toda uma parte, né, psicossocial também em volta disso aí também. Então a pessoa ela não tem tanta escolha assim de produzir ou não esse transtorno, né, essa doença de nível grave. Que aqui a gente está aqui também para falar que você também não, você pode não ter nenhum campo de ação de produzir a depressão, que é uma doença grave. Mas a gente está aqui também para te dar um alívio, para dizer o seguinte: você também pode sair disso. Existem meios de você sair disso, tá? Você pode não ter a escolha de estar na depressão, tá? Produzindo a depressão, mas se você buscar ajuda, você pode também sair disso. Não é isso, André? Verdade. E eu vi que fizeram uma pergunta aí sobre a depressão recorrente. Então, deixa eu explicar. Como em qualquer transtorno mental, eu sempre enfatizo o diagnóstico precoce, que, que leva em conta a quebra do estigma, inclusive, né, para buscar ajuda. O diagnóstico precoce, o tratamento precoce é essencial. Porque, por definição, pessoal, a depressão é uma doença crônica e recorrente. Por exemplo, quem tem o primeiro episódio depressivo tem 1/3 de chance de ter o segundo. Quem tem o segundo tem 50% a 60% de chance de ter um terceiro. Quem tem o terceiro tem 90% de chance de ter um quarto episódio. Então, qual a moral da história? A gente pode tratar personalidades vulneráveis com psicoterapia antes da depressão surgir, pessoas com sensibilidade à rejeição, pessoas que são mais sensíveis a críticas, pessoas com distorções de pensamento, né, em relação ao futuro, a si mesmo, né, podem buscar ajuda em terapia antes mesmo da depressão surgir, e quando a depressão surgir, nós temos que tratar
tanto farmacologicamente quanto psicoterapicamente, da melhor maneira possível e da maneira mais acurada e precoce, para evitar que ela se torne uma doença mais crônica, mais recorrente, que é o destino da depressão. A depressão, como outras doenças, como a enxaqueca, que é uma doença crônica e recorrente também, a depressão é da mesma maneira, né? E a gente tem que trabalhar, e aí vem a importância da psicoterapia, porque você tem que ajudar o paciente a se tornar seu próprio terapeuta, é o destino último da psicoterapia cognitivo-comportamental, para que ele possa ou ela possa combater ou ressignificar esses pensamentos automáticos, distorcidos, pensamentos depressogênicos, né? Sim. É, a terapia, a cognitiva comportamental, ela trabalha principalmente com prevenções, né? E tendo em vista, né, que pessoas que já têm algum histórico, inclusive, podem até não ter produzido nenhum episódio de depressão, mas tem um histórico familiar de depressão, né? São pessoas que têm que ter essa atenção à saúde mental, até porque os comportamentos dela, o ambiente que ela está, as contingências ambientais que ela está, podem produzir facilmente a depressão para ela. Então, a depender da qualidade dos pensamentos, a depender, como o André falou, a intolerância a frustrações, né? A qualidade de pensamentos futuros, ela pode desenvolver isso sim. A epidemia do Covid, a pandemia do Covid, ela foi um gatilho forte para a depressão, né, André? Porque É, uma das coisas que a gente vê na depressão, que é muito comum, é o isolamento social, a falta de atividades físicas, né? O sair do ambiente, porque a gente sabe que determinados ambientes, eles influenciam, impactam, né, na qualidade, no set mental que a pessoa produz. Então, determinados ambientes, eles estão lá, mas eles são como se fosse uma música ruim, que está lá tocando e lembrando a pessoa alguma coisa. Por isso, às vezes, a importância de modificar o ambiente, né, dar um novo set mental do ambiente, produzir determinados comportamentos que vai de encontro à depressão, mas foi um desafio e é um desafio na pandemia, né, André? eu concordo plenamente. Inclusive, eu tenho alguns trabalhos publicados sobre a depressão na pandemia, e nós estamos fazendo um esforço global aí, com colegas de todos os continentes, para estudar qual o impacto da pandemia na depressão, na neurologia, na psiquiatria e na psicologia. Porque realmente a pandemia gerou um aumento de 30%, 25% a 30%, dos casos de depressão e ansiedade a nível global. Esse dado é incontestável, é do Global Burden of Disease, que é o maior estudo global financiado pelo Bill and Melinda Gates Foundation, a fundação do Bill Gates, O né? Bill Então Gates, o aumentou em Bill, meu amigo 30% Bill. os casos de depressão e ansiedade a nível global. Então, e o preconceito é denunciado também em países de primeiro mundo, né? Você vê, a gente publicou um estudo onde a vacina do paciente deprimido é menos vacinado que a população em geral. O que é isso? É o estigma. Quer dizer, o paciente deprimido, o paciente esquizofrênico, por exemplo, ele tem hipertensão, ele tem uma doença física, vou te dar um exemplo, o médico de família agenda retornos menos frequentes para acompanhar essas doenças físicas. Quer dizer, o preconceito está em todo lado, né? Sim, Está na vacinação, está na desigualdade de tratamento das doenças físicas, Então, lives e iniciativas como essas nossa que nós estamos fazendo, eu concordo contigo plenamente. Se nós levantarmos a bandeira de que não existe saúde sem saúde mental, sim. tudo já é uma grande conquista. Se nós dermos um pequeno tijolo nessa parede, a little brick in the wall,
né, como diria o Pink Floyd. Pink Floyd. Se nós dermos um pouquinho disso para quebrar esse estigma, já estaremos fazendo grande coisa. Sim. Né? Eu acho que realmente é muito triste o que nós vemos. Sim. André, quais a gente está falando do impacto da pandemia na saúde mental, né? A gente está falando das contingências ambientais que geram, né, que são fatores de predisposição a desenvolver a depressão. Eu acho que nas próximas lives a gente pode, inclusive, falar sobre a parte da epigenética, né? O fluxo de pensamentos que altera expressões genéticas. Epigenética, genial tua entrada aí. Então, A epigenética que o André falou de uma maneira... O André é muito capaz, né? Eu já falei da minha admiração por ele, pelo que ele escreve. A epigenética, pessoal, é o seguinte, é que o gene, né, para ele fazer efeito, ele tem que gerar proteína. Então, o ambiente, ele modula a expressão do gene, né, dos genes que regulam o humor, que regulam a ansiedade. Eu vou dar só um exemplo para vocês de um estudo genial que foi feito em Nova York, na comunidade judaica. Foi feito em transtorno do estresse pós-traumático. Eles pegaram o DNA e estudaram a metilação. E conseguiram decifrar, aí vem a transgeracionalidade, que é um conceito importantíssimo em terapia familiar, eles conseguiam decifrar com mais de 99% de certeza quais eram os judeus jovens que tiveram avós, bisavós, trivós, que foram para o Holocausto. Pela epigenética, eles conseguiram identificar. Quer dizer, quando nós sofremos traumas, não só a gente fica mais vulnerável a ter depressão, mas gerações subsequentes, pela epigenética, infelizmente, podem passa essa ser genética vulneráveis adiante. também. Se tornar vulneráveis também, né? Sim. Insultos na gestação, né? Mulheres que de fumam na depressão. Né? Eles colocam os ratinhos sob forte estresse e testa, né, as gerações futuras dos ratinhos, níveis de cortisol, os níveis de estresse são bem maiores nos ratinhos que ficaram sob estresse. Ou seja, eles provam que essa estrutura da epigenética, das expressões genéticas, devido a contingências ambientais, eles podem passar e alterar a genética, inclusive dos meus herdeiros. Exato. Né? O trauma, ele gera, sobretudo, pessoal, eu gostaria de dizer que eu vou fazer uma live com o Ciro sobre, em março, sobre, com Ciro Memória, doutor Ciro Memória, sobre trauma. Né? O trauma, ele é um fator de risco não específico na infância, o abuso sexual, que é um problema muito sério, né? Não só o abuso sexual, mas o abuso físico, né? A negligência, né? São fatores de risco importantes e não específicos para a depressão e para doenças físicas, como a asma, por exemplo. Né? Então, a gente é ensinado na faculdade, erroneamente, a pensar a saúde mental como dissociada do corpo. Mas, na verdade, né? Na verdade, o dualismo do Descartes, né? Que dizia penso logo existo, né? A emoção e a razão separada, foi contestada por Spinoza, né? Que era um monista, e o corpo e a mente são um bloco só. E o cérebro é um bloco só. Por isso que quem é deprimido tem um risco maior de ter câncer. Depressão é um fator de risco cardiovascular para infarto. Certo, pessoal? Isso é importante. A depressão é um fator de risco para doenças autoimunes. Então, quem está deprimido tem uma saúde física pior e um risco maior de doenças físicas. Né? Mostrando o nosso conceito de que corpo e mente são um bloco único, não são dissociáveis. Sim.
Basta colocar, né, alterações do fluxo de pensamentos, né, o impacto dessa linha de pensamentos. Eu, em uma mentoria que eu fiz no sábado passado, estava falando um pouco dessa parte neurocognitiva, né, de fluxo de pensamentos parasitas, onde uma simples linha de pensamento, ela altera, às vezes, toda a estrutura fisiológica do indivíduo. Eu estava falando de premonições autorrealizáveis. Né? Se eu conseguir colocar um fluxo de pensamento na cabeça do indivíduo, né? Por exemplo, pessoas que se dizem cartomante, tal, nada contra a crença das outras pessoas, tá? Mas chega e fala para o sujeito, ó, eu estou prevendo aqui, amanhã vai acontecer alguma coisa contigo à noite, tu não vai conseguir dormir, vai acontecer alguma coisa. Né? Eu joguei um fluxo de ideia na cabeça do indivíduo, uma simples ideia. Né? Uma simples ideia altera toda a parte ansiogênica do sujeito. Ele chega à noite, ele está acelerado, todo o sistema de alarme dele estão lá já, né, ligados, turn on, né? A parte da amígdala dele está super estimulada, ele está lá totalmente alterado, né? Adrenalina, cortisol, tudo em alta. Quando chega à noite, obviamente, ele não vai conseguir dormir. Ele quebra o sono dele, né? E para manter o sono, né, quebrado, o cérebro quer consumir coisas, né? Quer compulsão, quer alguma coisa para se aliviar um pouco dos pensamentos acelerados e até mesmo para a produção de mais pensamentos, né? Quer açúcar, né? Quer algum tipo de verdade. compulsão. No meio da noite, a pessoa vai ter essa compulsão. Então, a pessoa pega e ela dá um prêmio para a insônia dela. Ela premia a insônia. Ela sai da Genial. insônia, vai lá e dá comida. É tudo que o cérebro mais quer na vida, é isso. Né? O Aí, cérebro nos trai. Exato. né, guarda-se uma memória fantástica, né, no nosso hipocampozinho lá. Né? Toda vida que eu tiver insônia, eu ganho um prêmio que é comida, caloria, gordura. Pronto, tá feito. Né? Está feito o Daí para condicionamento. diante, ele já está engatilhado para desenvolver muitas coisas. Né? De cara, é distúrbio de sono, e o distúrbio de sono a gente sabe que é um fator predisponível também para várias doenças também fisiológicas. Uma simples linha de pensamento. Uma simples linha de pensamento. Genial. Eu tive uma paciente recente que disse assim, deprimida, né? Que disse assim, botaram macumba. E aí a macumba disparou um trem de pensamentos automáticos que desregulou tudo. Exatamente indo ao encontro do que tu falaste, né? Quer dizer, um único pressuposto, um único pensamento, um único fato, por mais absurdo que seja, a realidade não é objetiva. A realidade é subjetiva. Né? Então, gera um trem de pensamentos disfuncionais que culminam com a piora da depressão dessa pessoa. Né? Então, exatamente isso que você falou da cartomante, eu achei ótimo exemplo. E eu vim com esse exemplo da macumba também, que complementa, né? que gerou um trem de pensamento depressogênico, Sim. disfuncional. Disfuncional total. E aí fica, né, novamente, nesse casamento da psiquiatria, a psicoterapia, né, ele é necessário, né, para esses pacientes que são recorrentes da depressão, porque se a gente deixar a pessoa que tem já um quadro histórico, inclusive familiar, de depressão, né, entrar no piloto automático, ele vai gerar para si todas as contingências ambientais, pouco a pouco, de produzir a depressão. Ele vai começar a entrar em menos contato com estímulos prazerosos, ele vai começar a entrar em menos contato com atividades físicas, ele vai entrar em menos contato com o sol, ele vai querer comer mais alimentos bosta, né? Ele vai começar a reduzir os quadros, né? O contato social dele. E aí, pouco a pouco, ele está engajando, engatilhando todo o sistema dele para a produção
da depressão, né? Então, é importante a prevenção para justamente munir o paciente de conhecimento de que ele tem que estar ligado nesses comportamentos automáticos, nesses pensamentos automáticos, para a gente primeiro corrigir esse tipo de modelo de pensamento, questionar determinados fluxos de pensamento, estimular outros, premiar outros, enfim, deixar o paciente independente da terapia, dando para ele todo o manejo para ele lidar com esses fluxos de pensamentos emocionais e as modificações comportamentais. As ativações comportamentais são, assim, são dos maiores fatores de prevenção, né, de uma depressão. A pessoa conseguir manter uma atividade física, contato com a natureza, um banho de sol, né, melhorar a alimentação, o contato social, se estimular com estímulos de prazer, são tudo fatores interessantes de prevenção. Não é, André? Tem Eu mais algo? concordo contigo e gostaria de trazer um pensamento aqui que é muito triste, né? Eu fui professor da Universidade de Toronto e que lá bem pertinho dos Estados Unidos, a sociedade americana eu considero uma sociedade muito doente, né? Então, o psiquiatra norte-americano, salvo raríssimas exceções, ele não considera a psicoterapia. Ele trata o paciente da seguinte maneira: olha, o paciente está falando, quer falar, vamos dizer, está deprimido. O meu objetivo é pegar o DSM-5 como uma lei divina, dar o diagnóstico, como se fosse uma Bíblia, né? Que é um absurdo, né? Esse conceito. É diferente do psiquiatra europeu, que tem um conteúdo filosófico, antropológico, né? Eu tenho colegas da Europa, eu me dou realmente muito melhor, né? Na maioria das vezes, porque ele separa e diz assim: olha, o seu casamento não me interessa, o que me interessa é a sua depressão. Como é que pode isso? Quer dizer que é uma esquizofrenia, é uma cisão, né? Quer dizer, o casamento que está ruim não tem nada a ver. É só o remédio. Então, eu quero dizer que esse casamento que nós estamos fazendo nessa live, da psicologia com a psiquiatria, não é bem vista por alguns colegas ainda, que acham que o remédio cura tudo. E é um absurdo. É um absurdo, porque o remédio ele ajuda na prevenção de novos episódios, mas a psicoterapia é crucial. É crucial. Como é que você não vai trabalhar as suas crenças centrais e vai querer não ter novos episódios de depressão? Chega a ser... É igual você esperar achar maçã num pé de banana. Né? Não dá para você acreditar nisso, né? É isso, André. Cara, é uma honra estar aqui contigo. O tempo aqui voou, velho. Foi um papo. Vou. Eu sempre falo que quando uma live ela vai muito rápida, que o papo foi muito legal, né? André, para quem não sabe, né, eu vou deixar a live salva aí, tá? O André vai disponibilizar também nos canais dele. Essa é só a primeira live que a gente fez de introdução à depressão. Eu vou passar para vocês nos meus stories as próximas lives que já estão marcadas, tá? Sigam o André, tá aqui o canal dele, tá? O Instagram dele, eu vou marcar também nos stories dele, para vocês seguirem, tá? E André, mais alguma coisa para colocar Não, aí? eu acho que você encerrou no momento certo. E apenas dizer que foi um prazer para mim também, foi Uma honra divertido. toda minha. É o que eu sempre digo: o trabalho ele é bom quando ele é divertido. Enquanto a gente estiver se divertindo, vamos trabalhar, né? E foi muito divertido, foi uma conversa maravilhosa, como está dizendo aqui, e foi ótimo, né? E vamos seguir adiante nos nossos próximos capítulos e em projetos futuros, com certeza. Vamos E que obrigado vamos. a todos por se unirem a nós, né, num sábado, 6 da tarde, né? À noitinha. O pessoal está Né? E nos engajado aqui, vemos. todo mundo elogiando aqui a live. Gente, Ótimo. muitíssimo obrigado pela participação de todos. A live vai ficar salva. Vocês podem colocar também, compartilhe essa live com as pessoas que estão. O mundo está precisando, né, de se alertar e entender um pouco mais profundamente do que é esse transtorno, a depressão. André, obrigado. Bom sábado para ti. Até a nossa Para ti próxima live, também, para tá? todos. Vamos em frente. Tudo de bom. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.